Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 11, de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folha e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teu fruto. E os discípulos escutaram o que Jesus disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passava, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tendes fé em Deus? Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes no coração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o caminho missionário de Jesus neste tempo comum, estamos esses dias lendo o Evangelho de Marcos, um texto que tem como pergunta principal, os 16 capítulos do Evangelho de Marcos, responder à pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para aqueles que estão com um conceito errado de Jesus? Quem é Jesus para aqueles que não conhecem Jesus? Quem é Jesus para aqueles que também têm a esperança de ser o Jesus de acordo eles estão compreendendo? E a partir do caminho que vai sendo feito, realmente, primeiro que Jesus não é aquele que vai substituir o fruto que nós precisamos ser neste mundo. O exemplo da figueira, que não dá fruto, é estéril. Qual é o fruto que a gente, em primeiro lugar, precisa dar, gente? Da gratidão por existir. Ou seja, não é que no sentido quantitativo o fruto que Jesus está falando, mas fazer da nossa vida um dom já é um grande passo, ser uma bênção para o próximo. Mas depois Jesus também vai denunciar um modelo de religião que não está respondendo ao que realmente precisa. E por isso o templo se tornou o banco, o templo se tornou o mercado, o templo se tornou a casa de câmbio. Era nítido
que a finalidade da oração não reinava mais ali. Por isso que Jesus chega denunciando para dizer da retidão da sua fé, do seu modo de proceder. Depois, Jesus vai também convidar a gente a uma verdade muito grande. Quando a gente pede com o coração, quando existe coerência no nosso pedido, quando não existe egoísmo no nosso pedido, mas existe verdade transparente no nosso pedido, e é feito com fé, Deus escuta. Nosso pedido significa por mim, mas para o próximo, para o outro. Deus já sabe de mim, mas às vezes existe um outro que nem pedir sabe, que nem rezar sabe. Então a nossa oração é por ele. Claro, se precisar, por a gente também. Mas pensemos sempre no próximo. Depois Jesus vai concluir: quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiver contra alguém, da mesma forma que o Pai também perdoa os nossos pecados. É necessário estar reconciliado com o próximo para que a nossa oração seja digna na relação com Deus. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.